Eu já fiz uma fala, um vídeo exatamente sobre esse assunto aqui para este canal e vale a pena repetir em uma outra versão. Esse daqui é o general do Lula, o homem de confiança do sujeito, o general Tomás Paiva. Em uma entrevista dada ao Estadão, ele disse defender a ampliação estratégica entre o Brasil e a China. E ele irá à China em julho, até a data deste vídeo, alguns dias ou semanas antes da ida dele à China. Esse cara também ele defende que se faça uma nova abertura sobre aquela polêmica dos desaparecidos políticos entre 1964 a 1985 nos governos militares. Ou seja, ele é um defensor da esquerda. Todos aqueles que desapareceram durante o governo militar eram indivíduos que queriam implantar no Brasil um comunismo ferrenho, que queriam destruir a democracia e implantar um sistema que, graças ao governo da época, o Brasil hoje não está a nível de Cuba. Porque o intuito da antiga União Soviética era transformar toda a América Latina em um comunismo. Conseguiu fazer com Cuba em 1959. Mas as outras nações levantaram um general para barrar as intenções da antiga União Soviética, porque se isso não acontece, o Brasil hoje seria uma Cuba. E, naturalmente, esses esquerdistas que desapareceram, na verdade, no Brasil foi muito pouca gente, o Chile e a Argentina foram muito mais, eram indivíduos violentos, arrogantes. A Dilma Rousseff era uma delas. A Dilma era uma assaltante de bancos e esteve envolvida no sequestro de um embaixador. Segundo a história mostra bem claro, para vocês terem uma ideia do tipo de gente, de comunista que queriam destruir o Brasil e transformar o Brasil numa Cuba entre os anos 60 e 1985. Então houve uma necessidade de uma força por parte das autoridades da época para livrar o Brasil de ser hoje o que Cuba é. E esse general, o Tomás Paiva, que é um puxa-saco do Lula, que defende a parceria do Brasil com a China, com esta falácia simplesmente porque quer buscar novas tecnologias da China, quer buscar uma parceria com a China porque por uma questão tecnológica, que é uma falácia, é uma mentira. O intuito dele é uma parceria do Brasil com a China porque a China fala a língua do chefe dele, o Lula, ou seja, o comunismo. E como que ele é o garoto do exército, o general do Lula, como era conhecido, então ele defende as ideologias do chefe dele, o Lula. Por isso que ele defende uma parceria, uma ampla parceria estratégica entre o Brasil e a China. É exatamente esse tipo de gente nas Forças Armadas que transformaram Cuba no que hoje é. Então as Forças Armadas, ela tem duas versões, dois lados. Tem um lado que foi o lado positivo nos anos 60, que livrou o Brasil do comunismo, e o lado diabólico, que é esse tipo de general que apoia, defendeu e protege indivíduos como Nicolás Maduro e Fidel Castro, que transformaram Cuba e a Venezuela nessa desgraça que é. Então, foi um grande erro dos brasileiros em defenderem, apoiarem e entregarem a confiança e as suas proteções às Forças Armadas, achando que estas Forças Armadas eram aquelas dos anos 60, 70 e 80, que trabalhavam para livrar o Brasil do esquerdismo. Nem sempre é assim. Cuba e Venezuela e a China, esses ditadores, eles só continuam no poder porque as Forças Armadas os protegem. Claro que hoje o brasileiro está bem ciente
que as Forças Armadas, elas têm uma faca de dois gumes, tem um lado positivo e um lado negativo. E está aí uma grande ameaça ao Brasil. Você tem um judiciário envolvido totalmente em perseguir a esquerda, um executivo que eu não preciso nem dizer o tipo de gente que está lá, uma mídia podre, e agora o comandante das Forças Armadas, Tomás Lopes, quer alinhar o Brasil a uma ditadura sanguinária comunista que é a China, com esta falácia mentirosa de dizer que o Brasil quer apenas a tecnologia da China. Não, ele quer o sistema que a China vive para fazer a vontade do teu chefe, o Lula. Afinal de contas, a entrada dele como o chefe das Forças Armadas passou por cima da hierarquia do Exército, contrariando os outros generais. Por que o Lula o quis lá? Porque ele é o garoto de confiança do chefe da quadrilha. Então, a democracia brasileira corre um risco de tamanha situação, porque o perigo está no judiciário, na mídia, o executivo, não preciso nem falar, dentro das cortes e também nas Forças Armadas. Esse general, ele é uma ameaça à democracia brasileira. Ele é um alinhado à esquerda, ele é um alinhado a ditaduras como China. Em momento nenhum ele pronuncia democracias como Israel e Estados Unidos. O perigo também está nas Forças Armadas. E a situação do Brasil ficou muito mais complicada, o que deixa a imaginar que eles naturalmente têm uma ideologia uniforme para unir o Brasil ao que há de pior pelo mundo afora. Ou seja, amigos de bandidos ditadores, sanguinários. São tempos difíceis que o Brasil está passando.